Abertura. Silhueta de homens que carregam tripé, câmera e claquete. No centro, a lente de uma câmera preta. O abrir e fechar de uma câmera ao fotografar. No centro, câmera de cinema com 2 rolos acima. Abaixo, história do audiovisual. Animação. Homem caça antílope com arco e flecha. Quem diria que tudo começou com os homens das cavernas? A história do audiovisual está ligada efetivamente desde Gilson o momento Porto em que Júnior, o ser doutor em humano comunicação. começou a produzir imagens, por exemplo, as pinturas rupestres. Elas são uma forma de manter imagem, né? De manter a visualização, e efetivamente isso também era uma forma de comunicação. Comunicação que começou a ganhar vida com a criação do cinetoscópio em 1891. Por meio de um visor individual, era possível ver imagens em movimento de uma pequena tira de filme, exibida repetidamente. 4 anos depois, os irmãos Lumière apresentaram ao mundo o cinematógrafo, uma máquina manivela que permitia captar as imagens, revelar o filme e depois projetá-lo em uma tela. Nasceu assim o cinema, que em sua primeira fase não tinha som. Era chamado cinema mudo. Cena de briga em preto e branco. A partir aí do final do século XIX e no início do século XX, isso se tornou uma grande febre que gerou a produção das películas do cinema, né? Então, esse aí é o nosso grande forte. E é claro que, à medida que cada grupo social ele foi se apropriando do uso dessa tecnologia, ela foi dando destaque também a formas diferenciadas de trabalhar com ela, a ponto de gerar o desenvolvimento do que nós chamamos de audiovisual. Quando a imagem ganhou som, deu origem ao audiovisual, nome que vem de 2 palavras em latim, audire, ouvir, e videre, ver. 1896. A exibição de uma série de filmes de curta-metragem no Rio de Janeiro marca a chegada do cinema ao Brasil. 2 anos depois foram feitas as primeiras gravações na Baía de Guanabara. 1927. Lançamento do primeiro filme falado produzido em larga escala, The Jazz Singer. 1930. Fundação da Comédia. Primeira companhia cinematográfica do Brasil. 1935. As películas de cinema passam a ter uma paleta de cores, formada por 3 camadas. O problema era você verde, ter vermelha e acesso aos preta. equipamentos. Lucila Meirelles, diretora Era de vídeo muito e TV. difícil você ter equipamentos. Então eram poucas as pessoas que tinham um equipamento que chamava Open Reel, que era um sistema de rolo, e havia as pessoas se reuniam para fazer vídeo, né? É o início dos coletivos audiovisual no Brasil. Um longa-metragem você faz hoje, 15 dias. Antigamente não era um ano que você trabalhava com isso. E para você fazer o copião do filme na moviola, para depois levar para o laboratório, para fazer o trans e fazer a cópia, colocar o som, sabe? É um trabalho engenhoso. Toda a informação filmada era cinema. Então ela nunca estava no imediato. Ela já precisava ser revelada, ser copiada, para poder ser vista. Então, aí você já tem uma respiração, né? A velocidade da informação já era mais controlada. Paula Ribeiro, cineasta. Você tinha notícias da guerra, estou falando coisas antes de mim, né? Tinha notícias da guerra, as pessoas iam ao cinema para ver imagens da guerra. Essa imagem tinha sido filmada um mês antes, às vezes a guerra já tinha acabado. O futebol, o canal 100 de Niemeyer, o canal 100 era incrível, as pessoas iam ver o futebol no cinema e era apaixonante. Mas você via um jogo de Flamengo e Vasco que aconteceu um mês antes, mas era maravilhoso ver os gols no cinema. O cinema tem um charme muito especial, né? Que é o charme do salão, que é o charme de, como a gente fala, se vestia, se arrumava. E é claro que o pulo do cinema para chegar nas residências foi a grande revolução que a gente vai ter nos anos 50, né? Nós vamos ter aqui no Brasil a chegada aí da televisão, então o Chateaubriand ele cria a TV Tupi junto com um grupo que estava em torno, e isso por si só foi uma tremenda revolução. Imagem em preto e branco. Família assiste TV. 1950. Assis Chateaubriand, proprietário dos Diários Associados, funda a TV Tupi, primeira emissora brasileira. A televisão começa ao vivo. Tudo é ao vivo. Propaganda, sai a propaganda, começou o programa, sai o programa, correndo, entra outra propaganda.
vira outro programa, porque não tinha o videotape, não tinha essa possibilidade de gravar e ser exibido depois. Eu aprendi a mexer com audiovisual naquele momento, do Museu de Imagem do Som, quando eu entrei na TV Tupi, em 66. Ainda me lembro de uma coisa muito importante da história da televisão brasileira, do cara que realmente inaugurou a TV, que foi o Assis Chateaubriand. E a minha vida começou ali na Tupi. Ali eu comecei a desenvolver um grande trabalho na área de cinema, na área de preservação. Já comecei a pensar na preservação naquele momento que eu entrei na área de cinema, a mexer com audiovisual. A programação, é claro, era preto e branco, né? Os canais eram instáveis, mas efetivamente foi uma revolução do ponto de vista comunicacional. E eu recordo dos meus pais e avós falando justamente da experiência que era e assistir televisão na casa do vizinho, porque às vezes era uma televisão para uma vizinhança inteira, e as pessoas se apinhavam nas janelas do lado de fora para ver a imagem da televisão. Então era um evento social importante a chegada da televisão. Vinheta, silhueta de homem. Ele aparece com claquete na mão. A chegada do homem à Lua, dos americanos, né, que pousaram na Lua e deixaram lá uma marca de uma bota na areia da Lua. Aquilo foi transmitido, todo mundo parado no planeta Terra assistindo uma aterrissagem de astronautas na Lua. Armando Sampaio Lacerda. Foi fascinante ver aquilo, espetacular. Para mim, o evento mais marcante da televisão foi a chegada da TV a cores, com o Bem Amado. Não só por ser uma novela incrível, retratar a situação política brasileira e tão atual, Ana Luísa Schunk, professora. Mas também de ser de autoria de Dias Gomes, né? É o meu preferido. Eu era o cara que carregava todo dia, da Tupi ao Rio de Janeiro, as novelas na mão. Eu rodava o script, gravava a novela, e 5 horas da tarde eu pegava uma perua e me levava até o aeroporto, chegava no Rio 6h30, a novela entrava às 7, e aí José Maria Lopes, que eu levei e cheguei, o carro quebrou, não passou o capítulo, os caras brigaram comigo, porque eu não vim mais cedo, terminou de gravar 5 horas, não deu certo, mas não, porque eu já estava cansado de andar em elétrica, peguei outro avião e fui lá pro Galeão. 1959, a TV Continental é a primeira a utilizar o videotape no Brasil. Décadas de 1960 e 1970. As câmeras portáteis de 8 e 16 milímetros ganham espaço no mercado, principalmente nos Estados Unidos e na Europa. Com isso, os vídeos caseiros ou amadores se popularizaram. Ela usava um filme 16, que depois que rodava, é de corda, depois que rodava, Sérgio Haddad, a gente abria a câmera no escuro, virava o filme e gravava o outro lado. Depois de revelado, preto e branco, é claro, o filme era cortado no meio e emendava as 2 pontas. Foi assim que eu comecei. Começa no cinema com Super 8. Super 8 é cinema, película, que precisava ser revelada para ser copiada, ou tinha reversível e tinha copiado, mas era película, né? Uma câmera bem pequena e que era feita para registros familiares. Quando se criou o Super 8, foi criado nesse Paula sentido. Ribeiro, cineasta. De registros de família, de coisas assim. Mas os pretensos cineastas do mundo inteiro pegaram aquela tecnologia e filmaram coisas, narrativas. Tinha essa coisa de cooperação. Meirelles, diretora de TV. As pessoas trabalhavam juntos em função de um único equipamento e surgiram trabalhos muito interessantes, porque naquela época não tinha edição. Então você tinha que ter uma ideia muito bacana, conversar sobre a ideia, ligar a câmera, ficar na frente da câmera e alguma coisa acontecer daquela ideia. Então, às vezes virava um vídeo e às vezes virava nada, porque você não conseguia resolver aquilo sem cortes. Era plano contínuo, plano real. Então, um vídeo às vezes demorava 5 minutos, 6 minutos, mas era uma ação contínua que estava acontecendo, porque em década de 70, só nos Estados Unidos existia a ilha de edição, né? Comecei a editar no projetor 16mm. José Maria Lopes, colocava um filme para preparar os comerciais, era 50 entradas no rolo de 50 minutos, caía os papelzinhos,
Eu editava tudo, cortava no meio do filme, abria um espaço para entrar o comercial, mas eu editava na moviola. A moviola é uma engenharia. Só na década de 80 que democratizou os equipamentos, e daí sim o Brasil entrou com tudo no universo audiovisual. Na década de 70 era só os artistas plásticos que tinham dinheiro para comprar, mas não tinha dinheiro para comprar as fitas. Então era um problema, você ficava gravando em cima. Muito material audiovisual daquela época foi perdido porque as pessoas foram gravando em cima das fitas. Você não podia, porque custava caríssimo e você tinha que ir nos Estados Unidos ou Japão comprar a fita. Todos passaram a ter uma câmera na mão, todos passaram a ter uma possibilidade de editar imediatamente, todos passaram a ter a possibilidade de fazer uma transmissão ao vivo. Então isso, na verdade, o que permite isso, eu diria que são 100 anos de cinema e mais uns 60 de televisão. Principalmente no Brasil, onde a televisão cresceu tanto, né? Chegou em tantos lugares e tudo. Eu acho que a importância da televisão no Brasil, ela no processo de formação do brasileiro, da educação do brasileiro, e aí junto com isso a educação audiovisual. Que é o modelo que a Constituição José Geraldo de Souza Júnior, professor de Direito. E ao fazê-lo, pensando como uma função social que ele deve cumprir, né, alguns critérios importantes que não podem ser negligenciados. Quando o econômico tente se apropriar, né, do financiamento e dos ganhos decorrentes da produção de caráter negocial, né? Então, lá na Constituição, essas características são dadas tendo como pressuposto sempre que os meios de comunicação são uma estratégia educadora. Cada trabalho tem um equipamento, tem uma equipe, tem um organismo próprio, tem uma trilha sonora que você tem que constituir junto com o que você vai mostrar. Então, tudo é muito artesanal que eu faço, porque trabalhar com videoarte é você transgredir com o olhar e é você buscar novos caminhos para o seu olhar, para as suas sonoridades, abrir um pouco uma janela nova para as pessoas, né? Aquele ato assim de você fazer com os dedos, né, de enquadrar, você efetivamente está sempre fazendo um determinado tipo de recorte. Qualquer recorte, ele é eivado, ele é direcionado por uma série de desejos, de ideias, de possibilidades, de políticas, de pretensões. Então, todo documentário, por mais que ele tente retratar a realidade, ele é sempre um recorte daquele momento. E isso é legal do ponto de vista produtivo e do ponto de vista da criação de conteúdos e de conhecimento. E nós podemos olhar para o documentário como uma possibilidade de registrar o momento, tá? O momento, a história, a vivência, os sofrimentos, as angústias, a criação e até as contradições que nós vivemos. Olha, eu acho que o cinema é a matriz, né? Eu brincava muito nessa passagem da nomenclatura, quando a gente falava assim, cinema e falava audiovisual. Eu brincava assim, pô, se você vai fechar uma rua e você pedir que você vai fechar uma rua porque você está fazendo um audiovisual, ninguém vai fechar a rua. Mas se você falar que está fazendo um cinema, que está fazendo um filme de cinema, ele tem um certo charme, ele tem um peso, esse peso inaugural da construção da narrativa, né? Da narrativa visual que o cinema trouxe na nossa cultura do século XX toda, um século cinematográfico, né? 1970, a Copa do Mundo no México é transmitida a cores. 1972, é feita a primeira transmissão oficial a cores no Brasil, a Festa da Uva de Caxias. Com certeza também foi uma grande revolução. A televisão colorida, ela foi introduzida nesse mercado que necessitava experimentar a comunicação de massa de outras formas, e com isso nós vamos ter eventos que ganharam repercussão. 1988, um decreto regulamenta o chamado Serviço Especial de Televisão por Assinatura, popularmente conhecido como TV a cabo. Mais do que consumir conteúdo, passou a ser possível escolher o que assistir por meio das TVs por assinatura. Eu preconizei na época o seguinte, canal de televisão
vai valer cada vez menos. Por quê? Sérgio Haddad, empresário. A forma de chegar à programação até o seu consumidor final vai se multiplicar como se multiplicou. Então, em compensação, o que passa a ter valor? O conteúdo, que é o que vai diferenciar. Belo Horizonte foi a primeira capital brasileira a ter uma concessão de TV a cabo. As pessoas nem acreditavam muito, mas a fórmula deu certo. Isso não vai dar certo. Ninguém nunca fez isso. Essa foi, né, uma das maiores dificuldades que eu vivi na época. Eu não tinha argumentos de empresário, porque eu não era empresário. Eu sentia que aquilo tinha que ser feito e sentia que aquilo podia dar muito dinheiro também. A linha era vendida para ser instalada 6 meses depois. Então o cidadão comprava a linha e aguardava 6 meses para ter TV a cabo em casa. Hoje você liga a televisão e em todos, não apenas de política e de economia, mas de arte, de tudo. Você tem acesso a tudo. O esporte, o futebol, o que quer que seja. Você tem acesso a tudo no mundo inteiro. E hoje você tem isso não só pela TV a cabo. Você também tem o computador, você tem a internet, que na época não tinha. Além das TVs por assinatura, outro fenômeno do audiovisual foram as locadoras de filmes. Não tinha nem computador, então era com fichinha. E aí, lá era só VHS. Aí em 95, final de 94, 95, que começou a chegar o DVD. Aí com o tempo foi aumentando, né? A quantidade de DVD, diminuindo o VHS, até que depois não tinha mais o VHS, ficou só DVD e mais para o final foi o Blu-ray. O meu acervo, eu acho que chegou em torno de umas 25 mil fitas. Eu chegava a alugar por mês 20 mil filmes, fazer 20 mil locações. O sucesso da locadora chamava a atenção das grandes distribuidoras de filmes. Era uma relação bem próxima. Então as empresas, né, a Warner, a Fox, a Disney, eles tinham representantes que nos visitavam mensalmente, nos traziam fitas para a gente assistir os filmes antecipadamente, para a gente ver quantas a gente ia comprar. Então, o meu trabalho como empresária, além de administrar o negócio, era assistir os filmes e saber quantas cópias eu tinha que comprar de cada para atender o meu público. Dá saudade, mas é uma evolução natural, né? Inclusive, tem gente que me pergunta, né, o que você acha que acabou com as videolocadoras? Foi a pirataria? Eu falo, não foi a pirataria, porque muitos clientes, mesmo tendo acesso à pirataria, preferiam alugar um DVD original, né? Na minha opinião, o que acabou com as videolocadoras foi o download, a rapidez do download, porque aí ficou fácil, porque nem as TVs a cabo, elas faziam frente às videolocadoras, porque as TVs a cabo, elas não tinham o acervo que a minha videolocadora tinha. 2005, o YouTube surge com a proposta de possibilitar a publicação de vídeos na internet de forma simples e modifica a forma de pensar e fazer audiovisual. O grande pulo, efetivamente, se a gente pensar no campo do desenvolvimento, nós vamos ter com a chegada da internet e a criação do primeiro canal público, gratuito, em que as pessoas se apropriaram de diversas formas. Em 2005 a gente vai ter a criação do YouTube, né? Que começa gratuito, sem muita resistência, sem muita dificuldade de você colocar, você tinha espaço, tinha ferramentas e tinha instrumentos para criar. Isso por si só também foi uma certa revolução, foi uma certa transformação que levou as pessoas a criarem seus vídeos e gerarem tendências mundiais, a ponto de nós hoje entendermos que de fato a velha TV que nós tínhamos antes, com programações fechadas, já não agrada a toda a população. 2007, começa a mudança do sinal analógico das TVs para o digital. A transformação do analógico José Maria digital Lopes, de hoje... Relações Públicas do Museu da Imagem e do Som, São Paulo.
É você pegar uma fita quadruplex que está lá guardada há 70, 80 anos, né? E você coloca numa fitinha, num pendrive, você coloca uma fita daquela, sabe? Se digitaliza, sabe? Recupera ela de uma maneira limpa. É um trabalho muito demorado, mas essa evolução foi muito grande para mim, foi muito bacana. Então começa pelos equipamentos, as mudanças no universo audiovisual. Você sai no analógico e para o digital. Depois tem toda uma questão do próprio equipamento. Você sai do VHS, você vai para o Hi8, do Hi8 você vai para uma câmera um pouco melhor de cartão, né? Você sai do Matic e vai para Beta, né? Então já é também uma transformação. Depois começa também as diferenças de temáticas, né? As temáticas são bem diferentes da década de 80, da década de 90, que já começa a ter uma hibridização, né? As coisas, você entra no digital, então você pode misturar formatos, você pode misturar um Super 8 até com uma câmera digital. A mulher fala para a câmera fotográfica. Um barateamento do aparato técnico, com os avanços tecnológicos digitais, né, a atividade de manipulação de imagem do audiovisual deixa de ser uma atividade, né, de determinado segmento da sociedade, de classe da sociedade, e passa a ser mais democrática, né? E em muitas comunidades tem os seus núcleos, né? E tem gente que faz filme, diretores de cinema, pessoas que escrevem, atores, atrizes, pessoal da técnica, né? De operação técnica. Então, geralmente a gente tenta identificar, ou no bairro ou nas proximidades, esses produtores, né? de filmes independentes. Divulgar a produção e democratizar o acesso aos filmes. Assim surgiu o Cinemão. Trata-se de uma estrutura de cinema móvel, né? Com uma tela de dimensões de cinema, com estrutura de som potente e tudo mais, que a gente faz ocupação de espaços públicos e populares com essa estrutura para projetar filmes nacionais. Esse projeto surge numa espécie de um ato político, no momento que a cidade do Rio de Janeiro passava por uma transformação através da ocupação bélica dos territórios das favelas, né, com as conhecidas UPPs. E para contrapor esse modelo de ocupação bélica do Estado, a gente, quanto operário da indústria audiovisual, pensou no projeto Cinemão, né? Caveirão, Cinemão, e adaptamos um carro. Então a gente criou esse esquema de mobilidade e tem um impacto muito grande nas comunidades, porque boa parte da população das comunidades assim dificilmente acessa essas salas de cinema, né? Sobretudo também os filmes nacionais, né, que ficam restritos a um circuito muito específico, né, dos festivais, dos canais de televisão de assinatura. Então a gente consegue ser essa janela do cinema brasileiro nesses territórios, né? Além de ser uma janela de difusão do audiovisual, nós também produzimos filmes, né? Nós temos assim a produção do Cinemão, são 6 curtas-metragens, temos 2 médias e 2 longas-metragens, inclusive um deles uma coprodução internacional com 11 países, e o outro que nós concorremos ao Prêmio Petrobras Cultural na Mostra de Cinema de São Paulo, em 2018. Então, timidamente, esse é um modelo que eu chamo de indústria popular do cinema, porque a gente acaba atuando também nas 3 etapas da cadeia produtiva do cinema. Vinheta, silhueta de homem. Ele aparece com a claquete na mão. Eu me lembro da cena final da novela Fogo sobre Terra, em que uma das personagens, ela faz um gesto político. Ela mora numa região que vai ser inundada pelas águas de uma represa que está em construção e ela se recusa a abandonar o local. E eu torcendo para ela se levantar e sair correndo, mas ela fica lá e ela morre. Eu não podia ainda entender a dimensão política daquele gesto de resistência. Outra coisa também que me impressionou também foi que eu Maria vi pela José televisão Viana, aposentada. o nosso ídolo, o Ayrton Senna, né?
teve aquela morte tão estúpida e aquilo foi filmado com tanto detalhe, só a televisão mesmo vai mostrar isso tudo, né? O audiovisual representa para mim a memória, sabe? Sempre a memória, sabe? E representa, assim, aquele prazer de recuperar José isso, Maria sabe? Lopes, Tem um prazer de recuperar do Museu da audiovisuais danificado, apodrecendo, sabe? Aquilo me traz uma felicidade tão grande. Representa muito para mim. É uma janela, assim, de oportunidades. Laura Maria Rodrigues, empresária. Tanto que você conhece lugares, né, maravilhosos, eu adoro viajar. Então, quando eu vejo um filme em um determinado lugar, e aí depois eu tenho a oportunidade de ir naquele lugar, então parece que eu já estive lá, então estou revivendo aquilo, né? Onde você aprende história também, né? Você fica conhecendo outras culturas. Então, o filme, ele é uma aula mesmo. A gente tem que valorizar mais o vídeo como obra de arte, como uma coisa educacional. Nós estamos num mundo das imagens e dos sons. Então, é muito importante as pessoas terem aonde pesquisar o que já foi feito, quais são os artistas que lhe interessam dentro do seu perfil. Então, eu acho que é muito importante você valorizar, sim, a história do audiovisual no mundo das imagens e do som. História que continua a ser contada no próximo documentário Geração Audiovisual. As promessas são diversas, no sentido de que a velocidade tecnológica, a revolução que está acontecendo, vai gerar novas linguagens e novas formas de interagir com a comunicação e com a informação que é produzida por essa comunicação. Créditos finais. Direção Diogo Ramos. Produção Bárbara de Alencar. Luciane Matos e Marco Aurélio Franco. Roteiro e edição Flávia Metzger. Assistentes de produção Ana Rita Guedes e Luciano Ribeiro. Imagens Breno Brandão, Francisco Cosmo e Wilson Ribeiro. Assistência técnica Cláudio Júnior. Montagem e finalização Neuber Tavares. Direção de arte Sérgio Coelho Júnior. Videografismo Leonardo Veloso. Núcleo de programação Rosoase. Núcleo técnico Fábio Guedes. Núcleo de produção de programas Flávia Soledade. Supervisão, Coordenadoria de Gestão da TV e Rádio Justiça, Secretaria de Comunicação Social, STF. Realização TV Justiça, 20 anos.